Bem, queridos irmãos, então, como nós já fizemos nossa introdução, esse é o nosso 37º estudo, penúltimo estudo dessa caminhada que tivemos ao longo desses meses, estudando os princípios e os fundamentos da nossa fé. E esse estudo, até agradeço a tia Cleo uma oportunidade de ministrar ele também, de certa forma, me predispor a estudar com mais afinco esse tema. Sei que, não sei quantas pessoas já tem junto conosco nesse momento, mas se tiver jovens ou pessoas que possam instruir jovens nesse caminho, certamente a palavra de Deus tem conteúdos, princípios que fazem toda a diferença na construção de um relacionamento. E essa imagem, ela sintetiza de uma forma muito bonita, muito harmônica, o propósito de Deus para esse tema. Ele envolve, acima de tudo, um casal que se submete a Cristo, e querendo ou não, a sua cruz representando a justiça de Cristo, os votos, a aliança que é feita não só entre os dois, mas também com Cristo, sacrifício do seu próprio eu, a presença do Espírito Santo na vida do casal e, acima de tudo, a palavra de Deus como guia e condução desses dois jovens rumo às mansões celestiais. Então, precisamos compreender que a preparação para o casamento, ela vai muito mais do que entender como é a vida a dois ou as compatibilidades entre o homem e a mulher e o homem. Não quer dizer que isso não seja importante, mas antes de tudo isso, é um processo que envolve você se render completamente a Cristo. Quando você consegue, pelos méritos de Cristo, render o seu coração a Cristo, isso lhe habilita a render também o seu coração ao seu próximo, no caso, à sua esposa e ao seu futuro esposo. E é em Cristo que nós encontramos a verdadeira fonte de amor. Justiça, paciência, e todos esses são fundamentos que, querendo ou não, solidificam um relacionamento verdadeiro, um relacionamento genuíno, um relacionamento que não fica à mercê das intempéries, das dificuldades que certamente a vida nos colocará à frente. E o casamento bíblico, ele é baseado na pura expressão do amor de Deus, onde cada cônjuge ele é chamado a viver o amor que está lá apresentado em 1 Coríntios capítulo 13. Um amor que não depende de sentimentos, mas que é sustentado pela justiça e o sacrifício de Cristo. E o diferencial desse estudo em específico é que muitas vezes quando nós estudamos sobre relacionamentos, preparação para o casamento e até propriamente a vida a dois, querendo ou não, foca-se muito nos sentimentos e na relação um com o outro. Mas a base do verdadeiro casamento bíblico, ele é justamente a justiça e o sacrifício de Cristo. Desta forma, o verdadeiro preparo, ele acontece quando eu e a minha futura esposa, você e o seu futuro cônjuge, eles se submetem a Cristo, de tal forma que Cristo possa moldar o caráter, direcione as minhas intenções, a do meu futuro cônjuge, do seu futuro cônjuge, e dessa forma o casamento ele deixa de ser sustentado por nossa própria capacidade e passa a ser firmado pela graça de Deus. Não é mais eu amo a minha esposa, eu faço isso pela minha esposa. Cristo que habita em mim me permite amá-la como ela merece, e assim nas suas devidas proporções. Percebam que quando de fato nós nos submetemos a Cristo, nós nos tornamos uma expressão viva do amor do Redentor. Então, o casamento é uma forma de compartilhar, tanto um com o outro, e também com a sociedade, o amor de Cristo por nós, o amor que ele manifestou por mim e por você na cruz do Calvário. Então, esse é o nosso objetivo. Se você já está com seu guia de estudos aí em mãos, vamos lá para a página 262.
Bem, tiver com a sua Bíblia também, muito importante para lermos juntos. Tiver caneta também, lápis para fazer suas anotações. Então, com isso, vamos iniciar. Vamos lá para a nossa primeira pergunta. Nossa primeira pergunta é: qual o propósito bíblico para o casamento? E, para respondermos essa pergunta, nós vamos ler alguns versos bíblicos. E o primeiro está lá em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 2, verso 24. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, verso 24. Diz assim: por isso, o homem deixará seu pai e a sua mãe, e se apegará, se ajuntará à sua mulher, e eles serão uma só carne. Nosso segundo verso está lá no livro de Efésios, então vamos lá para o Novo Testamento, Efésios capítulo 5, versos 31 e 32. Efésios capítulo 5, versos 31 e 32. Diz assim: por isso, o homem deixará seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua esposa, e eles serão uma só carne. Este é o grande ministério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da sua igreja. Amém? Nosso último verso para finalizarmos os princípios bíblicos sobre o propósito do casamento, está lá no livro de Malaquias. Malaquias, último livro do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 2, verso 15. Diz assim: e não fez ele somente um, ainda que eles possuíssem o restante do Espírito. E por que somente um? Para que ele pudesse buscar uma semente piedosa. Portanto, tome cuidado com o seu espírito, e ninguém haja traiçoeiramente contra a esposa da sua juventude. Então, esses três versos que nós lemos, eles apresentam o primeiro princípio que nós vamos retirar desses versos é: o casamento, ele é uma instituição divina e sagrada. Quando nós vamos analisar a origem do casamento, nós percebemos lá em Gênesis 2, verso 24, que ele não foi criado pela sociedade, pela cultura, ou ainda mais por uma necessidade humana. Mas ele foi estabelecido diretamente pelo próprio Criador, no início da humanidade. E justamente lá em Gênesis 2, verso 24, nós vemos que o próprio Deus institui essa união entre homem e mulher. Homem e mulher, como uma ligação profunda e permanente. Isto revela que o casamento não é apenas uma decisão emocional ou social. Eu gosto de tal pessoa, eu creio que eu amo tal pessoa, meus pais, meus amigos me induzem ou me aconselham, favorecem que eu goste de tal pessoa, de forma nenhuma. Então, na verdade, é uma aliança sagrada com origem divina. E isso é importante nós compreendermos, porque quando nós entendemos que o casamento é uma aliança sagrada de origem divina, eu devo me preparar para tal passo à altura. Eu não posso me preparar de forma desleixada, eu tenho que ter afinco na preparação que eu vou ter para esse passo, assim como uma outra pessoa na qual eu também irei me unir. E essa verdade, ela muda completamente, como falei, a nossa forma de ver o casamento. Então, muitas vezes nós buscamos pessoas compatíveis, pessoas cuja a beleza venha a atrair o nosso olhar, mas quando nós entendemos que nós estamos adentrando em um plano estabelecido pelo próprio Deus, isso nos faz considerar a oração, o senso de responsabilidade, pois essas implicações decorrentes da nossa decisão de unir em matrimônio
com outra pessoa, mediante a graça e a aprovação de Deus, é algo que vai ter consequências tanto para a nossa vida presente quanto a nossa vida vindoura. Então, a preparação para o casamento, ela começa, acima de tudo, com reverência. Quem entende que o casamento ele é sagrado, passa a tratá-lo com seriedade, buscando a direção de Deus antes de tomar qualquer decisão. E isso nos leva a uma situação que é muito corriqueira, principalmente no meio cristão, principalmente de jovens que compartilham suas experiências e instruem outros nesse processo de encontrar alguém, se unir a alguém. E muitas vezes essas pessoas, elas buscam a Deus para validar, apenas para validar uma pessoa, esperando apenas receber o sim de Deus. E o passo preparatório anterior, Senhor, me molda, transforma o meu coração para que eu de fato esteja apto a amar alguém. Prepara todas as bases, tudo que eu necessito, Senhor, pela tua graça, para de fato poder me unir a alguém. E não apenas orar a Deus esperando um sim. Então, isso muda completamente a nossa perspectiva da base espiritual que envolve o casamento. O segundo princípio que esses versos nos apresentam é que o casamento, isso está lá em Efésios capítulo 5, nós vemos que o casamento ele é um reflexo do relacionamento entre Cristo e a igreja. Então, Efésios 5, ele amplia a nossa compreensão ao revelar que o casamento não é nada mais do que uma união humana, como é muito difundido hoje, mas é um símbolo espiritual profundo. E Paulo, ele afirma que essa união, ela representa o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Ou seja, significa que o casamento possui um propósito muito maior do que a mera felicidade pessoal. Eu não estou, você que está buscando dar esse passo, as pessoas que já deram esse passo, a motivação para dar esse passo não é simplesmente buscar, eu tenho que ser feliz, eu quero que o outro me faça feliz, de forma nenhuma. Na verdade, o casamento é uma forma de refletir o caráter e o amor de Deus na minha vida e na vida da pessoa na qual eu vou me unir. E Cristo, ele ama a sua igreja de forma sacrificial, fiel e constante. Percebam que a maneira como Cristo, ele ama a igreja e deseja, ele na figura de marido, deseja que os maridos também amem sua esposa de forma sacrificial, fiel e constante. São princípios, são características que um verdadeiro esposo cristão precisa buscar. E da mesma forma, o relacionamento conjugal, ele também deve ser marcado pelos mesmos princípios. Se você busca o casamento, dar o passo do casamento, e não está disposto a se sacrificar, a ser fiel, você não está apto para dar esse passo. Não dê esse passo. Até porque você vai causar problemas para você e, acima de tudo, para outra pessoa. Isso, o fato, os princípios que estão por trás do casamento, ele eleva esse padrão, pois não se trata apenas de uma convivência harmoniosa, mas de viver um amor revelado no evangelho de forma prática. O lar, ele é uma representação do céu da terra. É isso que nós devemos buscar. Nós que estamos buscando, os que já estão casados, devem buscar que o lar seja uma representação do céu na terra, seja um pedacinho do céu na terra, onde o amor, a paciência e a graça, eles possam ser vividos diariamente. E quando o casal e aqueles que estão buscando se casar compreendem isso, o foco deixa de ser o egoísmo e passa a ser algo espiritual. Cada atitude que o casal vai ter dentro dessa união passa a carregar um propósito ainda maior. Qual é esse propósito? Revelar Cristo aos outros e ao mundo. A cerimônia de casamento,
o casamento, tudo que envolve o casamento tem que ser um constante testemunho para todas as pessoas ao nosso derredor. O amor que Cristo tem por mim e por você. Se isso não for uma realidade, precisamos clamar a Deus para que seja uma realidade. Terceiro princípio que esses versos nos apresentam é que o casamento ele tem um propósito de crescimento espiritual. Ele é um instrumento de Deus para que nós possamos crescer espiritualmente. Então, percebam que Deus, ao unir duas pessoas, ele cria um ambiente em que o caráter estará constantemente provado e aperfeiçoado. Não só provado, mas também aperfeiçoado. Você que já é casado, com certeza o seu cônjuge não é igual a você. E por não ser igual a você, isso provavelmente induz ou leva a conflitos. Então, o seu caráter, o caráter cristão, estará sendo posto em prova. Só que Deus não coloca o seu caráter em prova simplesmente por um desejo de provar e isso é um fim em si mesmo. Na verdade, é uma oportunidade que Deus nos concede de aprimorar, aperfeiçoar, porque nesses momentos em que o caráter está sendo provado, é nesses momentos que eu preciso buscar ainda mais com que a vida de Cristo venha a ser vivida dentro de mim. Porque desta forma, o que vai acontecer? Eu vou conseguir amar o meu próximo, o meu semelhante, minha esposa, você, o seu esposo, da mesma forma como Cristo ama você. Então, o casamento, ele não é um destino final da maturidade espiritual. Você não faz uma faculdade e você se forma, tem o diploma, pronto, estou pronto espiritualmente para entrar no casamento. Na verdade, você se prepara para crescer ainda mais no casamento. Porque o casamento é um instrumento de Deus para desenvolver a maturidade espiritual, tanto em você como no seu cônjuge. E perceba que quando o casal ele entende esse propósito, ele passa a enxergar os desafios de forma diferente. Eu mudo a minha cosmovisão. Em vez de conflitos com ameaças, eles passam a ser oportunidade para crescimento. Um ajuda o outro a se aproximar de Deus, seja por meio do encorajamento, da correção ou, acima de tudo, do exemplo. Assim, um casamento, ele vai ser um caminho pela qual a santificação ela vai ser compartilhada um com o outro. Nosso quarto princípio é que o casamento, ele é uma testemunha do amor de Deus ao mundo. Então, além de ele ter um impacto interno na vida do casal, o casamento ele também possui uma função externa. É uma função de testemunhar o amor de Deus. E em um mundo em que nós vemos nas notícias, aqueles que têm a oportunidade de acompanhar nas redes sociais, relacionamentos são extremamente marcados por instabilidade, egoísmo e superficialidade. Essas características, elas não podem estar dentro de um casamento que é fundamentado nas Escrituras de Deus. Então, o casamento que é fundamentado na palavra de Deus, ele se torna uma poderosa evidência do poder transformador de Deus na vida do casal. Porque, naturalmente, o marido e a esposa, eles não são naturalmente espirituais, do ponto de vista, eles não herdam essas características espirituais. São instáveis, são egoístas, são superficiais, mas Cristo, moldando o caráter deles, permite com que eles sejam um contraponto a tudo que a sociedade revela e expressa. Então, as pessoas elas observam como o casal se trata, como ele resolve os conflitos, como ele demonstra um respeito e cuidado. Todas essas atitudes, elas comunicam de forma prática os valores espirituais que o casal ele deseja compartilhar. Então, um lar que ele é bem ordenado, ele é um testemunho indiscutível, indiscutível
da prática do que Deus e a sua graça pode fazer na vida humana. E desta mesma forma, o casamento ele ultrapassa os limites do lar e se torna um instrumento missionário. Então, quando você se casa, os dois se unem em um único propósito missionário, que é revelar, não apenas com palavras, mas com atitudes diárias, quanto tem sido vivido corretamente para que o casamento possa glorificar a Deus e seja uma influência positiva. Então, conseguimos ter uma ampliação, um vislumbre completo de qual é o propósito de Deus para o casamento. Nós vimos que é uma instituição divina, é uma instituição sagrada, e isto muda a nossa cosmovisão de como nós encaramos o casamento e a preparação para esse passo, que o casamento ele também é um reflexo do relacionamento que Cristo tem com a sua igreja. O casamento é um instrumento de crescimento espiritual para o casal e também é um chamado missionário de Deus para que o casal venha compartilhar o amor de Deus com todas aquelas pessoas que estão ao seu derredor. Então, vamos agora para a nossa segunda pergunta. Nossa segunda pergunta diz assim: como o amor de 1 Coríntios 13 deve ser aplicado para o casamento? Esse verso, creio que muitos casais devem gostar dele pelo que ele fala, mas exige muito sacrifício viver esses versos. Então, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 13, versos 4 a 7. 1 Coríntios, capítulo 13, versos 4 a 7. Diz assim, 4 a 7. Diz assim, a caridade, ela é sofredora, benigna, a caridade não é invejosa. A caridade também está falando sobre o amor. Então, vamos trocar aqui na minha versão, a King James 16:11, vamos só trocar por caridade por amor. O amor é sofredor, o amor não é invejoso, é benigno, ele não se vangloria, não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita facilmente, não pensa mal. Ele não se regozija na iniquidade, no pecado, mas se regozija na verdade. Ele sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera todas as coisas e, acima de tudo, suporta todas as coisas. Nosso segundo verso está lá em Colossenses, capítulo 3. Então, vamos seguir aqui para Colossenses, Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 3, versos 12 a 14. Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se algum homem tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Nosso último verso, vamos voltar alguns livros para Romanos, capítulo 12, verso 10. Então, além de 1 Coríntios 13, que é o nosso verso base, estamos complementando com mais outros dois versos que vão dar fundamentação para respondermos essa pergunta. Vamos lá? Romanos capítulo 12, verso 10. Diz assim, vamos ler desde o verso 9. O amor seja sem dissimulação, aborrecei o que é mal e apegai-vos ao que é bom. Sede amigavelmente aperfeiçoados uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em vossa honra uns aos outros. Amém? Então, esses versos, eles apresentam alguns princípios para nós. Então,
Se vocês já puderam perceber, nós vamos apresentando, lendo os versos e apresentando quais são os princípios que nós podemos extrair deles. Perfeito? O primeiro princípio que nós vamos extrair é que o amor, ele é um princípio ativo e não emocional. Então, 1 Coríntios 13, o amor não é um sentimento instável, baseado em momentos, situações, mas é um princípio ativo, permanente, que vai orientar todas as minhas decisões e atitudes. No casamento, essa distinção ela vai ser existencial e vai ser essencial, pois sentimentos, se você fizer uma leitura de como foi o seu dia, ao longo do dia, todos nós tivemos altos e baixos. E como nossos sentimentos possuem altos e baixos e podem variar de acordo com as circunstâncias, o amor, o casamento, na verdade, ele não pode ficar sujeito a algo que é variável. Por isso que ele é fundado no amor, que é algo permanente, algo ativo, não é algo que vai sendo aumentado ou reduzido ao longo do tempo. Então, o amor verdadeiro ele permanece firme quando fundamentado nos princípios espirituais. Amar, nesse contexto aqui que nós lemos em 1 Coríntios 13, é escolher, quando eu amo a Deus, ele me permite, ele me habilita a escolher agir com bondade, paciência, respeito, mesmo que, embora a circunstância e a emoção ela não seja favorável. Se nós amássemos o amor de Cristo, melhor dizendo, ele nos habilita a amar o próximo da forma com que Deus deseja que ele seja amado, não da forma com que eu decido que o meu próximo deve ser amado. Perceba que se o casamento e o amor entre casal ficar limitado a uma definição humana de amor, o casamento é fadado, inevitavelmente, ao fracasso. Porque o amor, do ponto de vista humano, é um sentimento que é variável. Mas o amor de Deus, o amor que ele expressa por mim e por você, e na figura do casamento ele se refere pela sua igreja, pelos seus filhos, é algo imutável, não sujeito às circunstâncias e aos momentos. E percebam que o amor verdadeiro ele não é impulsivo, ele não é baseado apenas na atração, mas ele deve ser cultivado diariamente com disciplina espiritual. E isso significa que o casamento ele vai exigir dos dois intencionalidade. Não basta eu sentir o amor, é necessário eu praticar o amor. E quando o casal ele compreende isso de forma prática, isso permite com que eles possam passar a construir um relacionamento sólido, porque eles evitam ficar à mercê das ondas das emoções que, com certeza, o casamento e os dois irão passar. O amor ele deixa de ser reativo e ele passa a ser intencional. O que é um amor reativo? O amor reativo é aquele amor na qual a pessoa me ama, eu vou amar ela de volta. Será que esse é o amor que Deus tem por mim e por você? Se o amor de Deus por mim e por você, ele fosse reativo, fosse uma reação numa ação nossa, estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos. E da mesma forma, dentro do relacionamento conjugal, não podemos buscar ter um amor reativo, compartilhar um amor reativo. A maturidade espiritual ela é fundamental para que eu possa manter a estabilidade do relacionamento ao longo do tempo. O segundo princípio que esses versos apresentam é que o amor ele lida com as imperfeições, com a graça. Ele vai se posicionar frente às imperfeições do outro, da mesma forma como o outro vai se posicionar frente às suas e às minhas imperfeições com a graça de Deus. O casamento, ele vai colocar duas pessoas imperfeitas, diferentes,
para conviver de forma constante. Inevitavelmente, as falhas vão aparecer. Diferentemente do que diferenças elas vão surgir, expectativas vão ser confrontadas, e é nesse momento que o amor de 1 Coríntios 13 ele passa a ser indispensável. Ele vai ser paciente, ele vai ser bondoso. Então, isso significa que nós vamos lidar com os outros com graça e não com dureza. A graça de Deus, ela vai aproximar ainda mais o casal nesses momentos de dificuldade. Só que a dureza, ela vai ter o efeito extremamente oposto. Ele vai afastar o casal um do outro e, acima de tudo, de Deus. Percebam que a tendência humana, quando nós estamos expostos a diferenças, a quebra de expectativas, muitos de nós automaticamente temos uma postura de crítica, de cobrança, de irritação. Só que em contraposição a isso, o amor bíblico, ele orienta com que eu venha tratar o outro com compreensão e misericórdia. As palavras dentro do nosso lar, quer estejamos construindo, quer já tenhamos estabelecido, ele deve ser, eu tenho que ter muito cuidado com as palavras que eu vou utilizar. Pois elas podem ter como é que eu posso dizer? Elas podem ter um poder, um efeito de ferir ou de curar profundamente. Por isso que nós precisamos buscar a sabedoria de Deus para nos comunicar com o nosso cônjuge, seja no processo de preparação ou seja no processo já de um casamento já constituído pela graça de Deus. Percebam que, apesar de o foco ser a preparação do casamento, e querendo ou não ser mais direcionado aos jovens, aqueles que estão buscando iniciar essa vida, esses princípios que nós estamos vendo não deixam de ser válidos para aqueles que já estão em um casamento. Porque da mesma forma com que eu tenho que me preparar para essa circunstância, alguém que já está dentro deve fazer uma leitura, uma avaliação interior e verificar de que forma esses princípios bíblicos ainda não estão aplicados e, pela graça de Deus, pedir que Jesus possa lhe ajudar a aplicar dentro do seu lar. O terceiro princípio, dentro desses versos, é que o amor, ele não se irrita facilmente. Ele não guarda rancor. E essa, eu creio que seja a dificuldade da maioria de nós. Porque quando alguém nos atinge, nos aflige, é muito difícil que nós não guardemos rancor. E esse princípio é essencial para a vida e para a saúde no casamento. Imagina que você falha com o seu cônjuge, ou vice-versa, e aparentemente compartilham um perdão com o outro, verbalmente pelo menos, compartilham perdão com o outro. Em uma situação futura, quando há um atrito com algo semelhante, ou que não esteja direcionado diretamente à falha anterior, primeiro argumento, nossa primeira carta na manga, qual é? Mas e aquela situação? Será que essa postura de guardar rancor, retornar algo não bem resolvido, será que é frutífero para o casamento? Porque percebam, conflitos eles vão ser inevitáveis. Só que a diferença ele vai estar justamente na forma com que eles serão conduzidos. Então, quando há acúmulo de mágoas, o relacionamento, o que ele vai acontecer no relacionamento? Ele vai se desgastar, a comunicação ela vai ser mais difícil, tudo bem? E percebam que as orientações que nós temos é que esses desentendimentos, essas possíveis desavenças, elas devem ser resolvidas de forma ágil. Eu não posso postergar a resolução desses problemas. Mas, acima de tudo, esses problemas devem ser resolvidos com muita oração, para que nós possamos, ao lidar e tratar com o outro
o que nos feriu ou o que nós ferimos o outro, nós possamos ter um espírito de humildade para perdoar e aceitar, mediante a graça de Cristo, essa situação. Percebam que guardar ressentimentos vai criar uma barreira emocional que afetará o casal mais cedo ou mais tarde. Não vamos conseguir fugir disso. Percebam que o amor verdadeiro, ele busca a reconciliação. Percebam que a síntese do amor divino, expressa lá em João 3, capítulo 16, o amor, ele buscou a reconciliação. O amor de Cristo, a plenitude, a consumação do amor de Cristo foi reconciliar de forma prática e definitiva o ser humano, a criatura, com o Criador. E isso não pode ser diferente dentro dos relacionamentos. O relacionamento não pode viver de erros do passado, não pode se alimentar de discussões desnecessárias. E, pelo contrário, ele tem que promover o quê? Diálogo sincero e restauração. E essa prática exige maturidade espiritual. É necessário aprender a ouvir, a reconhecer falhas e a perdoar de forma sincera, não de forma verbal, externa, para que aquele momento venha a ser passado apenas um pano ali e fica por isso mesmo. Percebo que quando isso acontece, os relacionamentos não, mas os conflitos, eles deixam de ser destrutivos e passam a fortalecer o relacionamento. Nosso último princípio desses textos aqui é que percebam que o amor, ele é descrito como algo que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tudo isso que está lá no versículo 7 de 1 Coríntios 13 pode se resumir em uma palavra: perseverança. Perceba que o casamento, ao longo do tempo, ele vai enfrentar desafios, só que um amor que ele é perseverante é capaz de sustentá-lo até a breve volta de Jesus. Percebam que o amor, ele não vai desistir facilmente. Na primeira dificuldade, bora encerrar, bora terminar, bora se divorciar. Esse não é o propósito de Deus. O Deus, ele criou o casamento para ser algo eterno. Então, percebam que o amor verdadeiro, ele cresce quando ele é exercitado com paciência e dedicação constante. E essa perseverança, ela também está relacionada a algo individual de cada um do que compõe o casal. Percebam que a perseverança que eu vou ter nesses momentos, ela é ligada diretamente à dependência que eu tenho de Deus. Porque a dependência que eu tenho de Deus demanda de mim perseverança. E isso não é algo natural, não é algo humano, mas é um fruto, uma consequência de um coração transformado por Cristo. Então, quando o casal ele permanece ligado à videira, ligado a Cristo, o que acontece? Ele recebe forças do alto para continuar, mesmo nesses momentos de dificuldade. O casamento ele se torna duradouro não porque ele não vai enfrentar problemas, mas porque ele possui um amor que permanece firme em meio a esses problemas. Amém? Então, vamos continuar aqui, vamos para a nossa terceira pergunta. Como comentado no início, creio que não iremos completar o estudo, a não ser se os irmãos não se importarem de seguirmos aqui em vigília, mas vamos ver se conseguimos mais umas 2 ou 3 perguntas e no sábado seguinte continuamos. Então, nossa terceira pergunta diz assim: por que a justiça de Cristo é essencial na preparação para o casamento? Primeiro, como é que a justiça de Cristo veio parar dentro do casamento? Então, para isso, nós vamos ler 2 Coríntios, vamos lá para 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 5, verso 21. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Diz assim: porque aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo,
ele o fez pecado por nós, para que, por consequência disso, fôssemos feitos justiça de Deus nele. Amém? Vamos lá para 1 Pedro, nosso segundo verso, 1 Pedro, lá no final da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. Diz assim: isso aqui é um convite que todos nós temos a responsabilidade de buscar. Diz assim, ó, bora ler a partir do verso 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, ou seja, isso aqui está dentro de um contexto de um chamado divino. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E por fim, Gálatas 5, vou voltar lá para Gálatas, Efésios, Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Olha só, vamos ver quais são os frutos do amor. Então, se um casamento ele é baseado em um amor verdadeiro, esses frutos, quais são? Os frutos do Espírito, Gálatas 5, verso 22. Os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura e temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, quais são os princípios que esses versos apresentam da forma com que a justiça de Cristo vai ser essencial na preparação que eu e você, os que ainda não são casados, né, terão para o casamento? Primeiro que a justiça de Cristo, ela vai ser a base da transformação do caráter. Percebam que a preparação do casamento, ela começa no interior. Ela não começa no exterior, começa dentro de mim. E ela não é limitada apenas à escolha do parceiro na qual eu e você, porventura, vamos dividir a vida até que Jesus volte. A justiça de Cristo, ela vai ser essencial porque ela vai transformar o meu caráter, que é o fundamento para qualquer relacionamento duradouro. Se o meu caráter não é o caráter, não revela o caráter de Cristo, como é que eu vou ter mansidão? Como é que eu vou ter paciência? Como é que eu vou ser benigno? Como é que eu vou cuidar, amar da pessoa com quem eu vou dividir a minha vida? Isso não vai acontecer. Tanto que lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz que Cristo, ele concede a sua justiça e, mediante isso, permite que sejamos moldados segundo o padrão divino. A justiça de Cristo, ela foi concedida a nós para que nós pudéssemos ser moldados à semelhança do padrão divino. Sem essa transformação, o casamento ele se torna um ambiente onde as imperfeições naturais, minha e sua, vão se evidenciar. O orgulho, o egoísmo, a impaciência. E percebam que o maior preparo para o casamento sempre será o desenvolvimento de um caráter semelhante de Cristo. Pois é ele que vai sustentar o relacionamento em dias difíceis. Quando nós comentamos os princípios da pergunta anterior, percebam que o casamento ele sempre vai estar sujeito às intempéries, às dificuldades, aos conflitos, porque estamos juntando em uma mesma casa, em um mesmo contexto, pessoas que vieram de educações diferentes, realidades diferentes, perspectivas até certo ponto, tá? Até certo ponto, diferentes. Ou seja, não são pessoas iguais. E nesses momentos de dificuldade, nós vamos ter que exercer paciência, nós vamos ter que exercer a misericórdia,
Como que isso será compartilhado se o caráter de Cristo não está em mim, que é o que me permite agir dessa forma? Então, não tem como buscar o casamento se antes não buscar que Cristo ele viva plenamente em mim. Porque é desta forma que eu vou ter frutos espirituais que estão alinhados à vida de alguém que está em Cristo. A verdade é que a pergunta que eu tenho que fazer não é com quem eu vou me casar, mas é quem eu estou me tornando para esse fim. Quando o caráter ele não é trabalhado antes do casamento, os conflitos eles vão se intensificar depois. Assim, desta forma, a justiça de Cristo ela não é um conceito teológico assim, poxa, a justiça de Cristo, algo distante, algo que não é aplicado nesse assunto específico de forma nenhuma. Ela é uma necessidade prática que eu e você teremos que desenvolver. Ela vai nos capacitar a viver de forma diferente, preparando para que eu e você nós possamos amar, servir e conviver de forma saudável e incondicional. Percebam que a justiça de Cristo, ela ensina qual é o verdadeiro padrão de amor. O amor humano, ele é algo condicionado. Nessa imagem que vocês estão vendo na sua tela, vocês percebam que o coração ele está envolto pela coroa de espinhos. Espinho, de forma direta, incomoda, fere. E o coração envolto de espinhos é um coração que está disposto a se sacrificar, mesmo quando os espinhos o afligirem. Percebam que o amor humano ele é muito, muito limitado a algo, muitas vezes, condicional. Ah, fulano me ama, então eu vou amar de volta. É o que nós vimos de um amor reativo. Só que, em contraponto a esse amor humano, a justiça de Cristo, ela evidencia, ela vai revelar que esse amor ele tem um padrão mais elevado. Qual é o padrão mais elevado do amor? É o amor que Cristo veio manifestar quando ele estava aqui entre nós, quando ele morreu na cruz do Calvário, que é o amor sacrificial. O que é o amor sacrificial? É um amor que ele não depende das circunstâncias, mas ele flui de um coração que é transformado por Cristo. É um amor que se sacrifica por alguém. Não que aguarda o outro se sacrificar para retribuir algo em troca. Perceba que no versículo 22 de Gálatas 5, mostra que esse amor também faz parte dos frutos do Espírito. Ou seja, ele não é produzido por um esforço humano. Olha, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, eu vou dar tudo de mim para que eu possa amar o meu futuro cônjuge. Não vai resultar em nada. Na verdade, vai resultar em frustração, porque você vai objetificar algo, você vai buscar algo, mas você não vai conseguir viver aquilo na plenitude. Percebam que quando Cristo ele habita no coração, apenas dessa forma é possível manifestar um amor de forma consistente. E no casamento isso é essencial. Sem esse padrão divino de amor, o relacionamento pode ser baseado em interesses pessoais e emoções instáveis. Eu tenho meus interesses, eu tenho os meus gostos, eu desejo que o meu cônjuge retribua e cumpra aquilo que eu desejo. Ah, eu estou bem, vou tratar o meu cônjuge bem. Eu estou mal, vou retribuir o meu cônjuge da mesma forma. Se eu estou mal, ele não pode estar bem. Esse não é o tipo de princípio, não é o tipo de sentimento que o cristão ele deve ter. Então, se a justiça de Cristo ela me habilita a viver e a compartilhar o amor de forma firme, resiliente e, acima de tudo, de forma espiritual. A justiça de Cristo ela vai redefinir o que é o amor dentro do casamento. Ela deixa de ser centralizado no eu e passa a ser direcionado, desculpe,
no bem do outro, refletindo o próprio caráter de Jesus. Percebam que a justiça de Cristo, ela alinha o coração com os princípios de Deus. E isso é um aspecto fundamental da justiça de Cristo, é que nós vamos ter o nosso coração compatibilizado com o coração de Cristo. O nosso caráter será compatibilizado com o caráter de Cristo. 1 Pedro 1, verso 16, qual é o chamado de Deus para mim e para você? Santidade. Então, Deus ele deseja que nós vivamos de acordo com o seu caráter. Esse é o convite de buscar a santidade. Isso inclui o quê? Fidelidade, pureza, respeito, compromisso. Percebam que são elementos essenciais para um casamento saudável. E que todas essas características que nós estamos vendo, tudo que nós comentamos até aqui, não se restringe a algo que eu vou aprender, algo que eu vou começar a trabalhar a partir do momento que eu trocar alianças com outra pessoa. Não quer dizer que isso não possa ser desenvolvido dentro do casamento. Mas Deus ele dá orientações para que evite desgastes futuros. É bem verdade que quando você desenvolve no casamento, você vai conviver com desgastes que Deus não desejaria que você convivesse se outrora você tivesse se preparado para dar esse passo importante. Então, quando o coração ele está alinhado com Deus, as decisões elas deixam de ser tomadas de forma precipitada e egoísta. E, infelizmente, nós vemos aí ao nosso derredor muitos entrando em casamento, firmando o compromisso de casamento sem o devido preparo espiritual, guiados apenas por sentimentos. E isso evidencia, no curto ou no médio e longo prazo, as dificuldades dessa decisão infeliz. A justiça de Cristo ela vem justamente para atuar nesse ponto. Ela vai reorganizar quais são as prioridades da minha vida. Ela vai purificar as minhas intenções, vai direcionar as minhas escolhas. E isso influencia diretamente na forma com que eu vou me relacionar antes e depois do casamento. O preparo para o casamento, como nós vimos, não é algo apenas emocional e social. É algo, acima de tudo, espiritual. E é nos momentos de dificuldade. Nosso último princípio é que a justiça de Cristo irá sustentar o casamento. Nós já vimos que o casamento ele vai ser inevitavelmente sujeito a falhas, a decepções, frustrações, conflitos. E essas diferenças de personalidade, situações externas, limitações humanas, induzem a esses desafios. Só que a justiça de Cristo ela é essencial justamente porque ela oferece sustentação, suporte, fundamento para esses momentos, proporcionando que os cônjuges possam ter força espiritual e equilíbrio emocional para lidar e trabalhar nesse momento de dificuldade. E sem essa base, qual é a reação natural que o casal vai ter? Ele vai agir de forma impetuosa, levando a agir por sentimentos momentâneos, raiva, crítica, rancor. Com Cristo, há uma fonte constante de graça, paciência, sabedoria, e todos aqueles que dependem de Deus, eles encontram esses recursos espirituais para enfrentar qualquer que seja a dificuldade, com serenidade e fé. Percebam que a justiça de Cristo, ela vai fortalecer o compromisso, pois ela lembra o casal de que a sua união ela não está formada num compromisso entre os dois, mas ela está fundamentada aonde? Em algo muito maior que as circunstâncias, que é o próprio Cristo. Ela sustenta o relacionamento quando as emoções falham. Assim, o casamento ele deixa de depender unicamente da capacidade humana, mas ele passa a ser sustentado pelo poder divino, tornando estável, resiliente e duradouro.
Amém? Bem, nossa quarta pergunta, vamos para a quarta pergunta. Diz assim: qual é o valor do compromisso no casamento segundo os princípios bíblicos? Nós já vimos essa palavra aqui nos nossos comentários anteriores, os princípios que apresentamos anteriormente, mas qual é o valor, segundo a Bíblia, do compromisso no casamento? Então, para isso, vamos aos textos bíblicos de referência. Vamos primeiro lá para Provérbios, Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Capítulo 3, versos 3 a 4. Capítulo 3, versos 3 a 4. Diz assim: que a misericórdia e a verdade não te abandonem. Atadas ao teu pescoço, escreve as tábuas do teu coração. Assim acharás o favor e o bom entendimento à vista, à vista de Deus e do homem. Nossos próximos versos estão lá em Mateus. Vamos para o primeiro evangelho, Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, verso 6. Diz assim, isso aqui é o próprio Cristo falando. Por isso, eles não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, nenhum homem os separe. Amém? Nosso último verso, que vai dar fundamentação para extrair as verdades bíblicas que possam nos ajudar a responder essa pergunta, elas estarão lá em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 13, verso 4. Hebreus, capítulo 13, verso 4. Diz assim: que o casamento seja honroso entre todos, e a cama sem mácula, porém os prostitutos e adúlteros, ou seja, alguém que está em oposição ao casamento honroso, Deus os julgará. Bem? Então, quais são os princípios que esses versos eles apresentam a nós? Primeiro, o compromisso ele é uma aliança sagrada. Ele não é um contrato em que duas pessoas assinam. O casamento, segundo a Bíblia, ele não deve ser entendido como um contrato baseado em condições, mas uma aliança sagrada estabelecida pelo próprio Deus. Isso pode parecer um pouco redundante de se falar, mas ter a plena convicção e a plena clareza do que isso significa muda completamente a forma com que a pessoa se prepara e a pessoa lida dentro do casamento. Essa diferença fundamental, ela, ela é essencial, por quê? Porque, vejam bem, o contrato, ele depende de interesses, tudo bem? Quando você faz, por exemplo, um contrato de aluguel. Contrato de aluguel, há interesses do inquilino e do proprietário. Nenhuma das duas partes quer perder ou ceder. Perfeito? Só que, quando alguma das partes entende que está sendo prejudicada, qual é a reação que a parte prejudicada tem? Romper o contrato. Essa é a visão humana de um contrato. Só que quando nós estamos trabalhando com casamento, nós estamos fazendo um contrato social entre duas pessoas. Uma sociedade entre duas pessoas. Nós estamos fazendo algo que envolve fidelidade e, acima de tudo, permanência.
O casamento ele deve ser considerado com seriedade. E muitas vezes, infelizmente, não é. Pois ele vai envolver uma promessa diante do próprio Deus, não apenas entre duas pessoas. Os votos que lá eu já tive o privilégio de assistir a alguns casamentos e, se Deus assim permitir, poderei desfrutar desse momento, mas aqueles votos que são lidos um por outro não são feitos um por outro, apesar de ser lidos um por outro. Aqueles votos eles são feitos para a pessoa, para o seu futuro cônjuge, mas acima de tudo para o próprio Deus. Isso eleva o compromisso a um nível espiritual, onde a responsabilidade ela vai além das circunstâncias. E quando o casal ele entende, aqueles que almejam entendem essa verdade, de fato eles devem passar a encarar eles devem passar a encarar essa responsabilidade, esse relacionamento, melhor dizendo, com mais responsabilidade, com mais firmeza espiritual. Percebam que o compromisso ele deixa de ser algo superficial e passa a ser uma decisão que exige algo que é firme, permanente, fiel. E essa visão ela vai proteger, resguardar o casamento de intempéries, sejam elas instabilidades, momentos de dificuldades de ambos ou de um dos dois. E isso vai fortalecer a união, criando uma base sólida para enfrentar esses desafios. Segundo, é que o compromisso, como fundo, ele é a base da estabilidade emocional. É ele que vai dar estabilidade quando as emoções são estáveis. E nós já percebemos que o casamento ele vai passar por fases diferentes. Vai ter aquele momento da lua de mel, que tudo é maravilha, naquele momento em que as primeiras diferenças começam a ser observadas, conflitos começam a ser intensificados, diferenças passam a ser mais e mais evidentes, mas quanto mais e mais você prossegue pela graça de Cristo, mais e mais forte esse relacionamento ele segue e permanece. Então, nesses momentos em que as fases oscilam, nem sempre vai haver o entusiasmo e aquela alegria e harmonia constante. Só que o compromisso ele funciona como uma âncora. Da mesma forma como uma âncora, ela, ela mantém o navio de proporção superior a ela firme, mesmo em meio ao mar revolto, da mesma forma, o casamento, a estabilidade, o compromisso, melhor dizendo, vai trazer essa estabilidade, essa âncora para o casamento. E lá em Filipenses, capítulo 4, versos 6 a 7, diz assim, verso 7, o Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então percebam que a paz de Deus, ela guarda o coração. E essa paz está relacionada diretamente à nossa confiança a Ele. Então, quando há compromisso no casamento, o casal ele se sente seguro para crescer, errar, mas acima de tudo, amadurecer. Essa segurança emocional, ela permite que o amor venha se desenvolver de forma saudável, sem um medo, receio constante de ruptura. A primeira desavença não, bora separar, não, de forma nenhuma. Nesses momentos de dificuldade é quando há o compromisso da segurança, firmeza para atravessar esse momento com os méritos de Cristo e com os frutos do Espírito. O compromisso, ele também é sustentado pela dependência em Deus. O compromisso do casamento, ele não pode ser mantido apenas por uma vontade minha ou do meu cônjuge. De forma nenhuma. Por quê? Se ele estiver ancorado
Se ele estiver sujeito apenas pela minha própria força de vontade, inevitavelmente, uma hora ou outra, essa âncora vai cair do navio. Tanto que, por isso que ele deve ser sustentado pela dependência constante de Deus. E Deus, ele nos ensina a buscar sabedoria. Perfeito? Nosso último princípio que podemos extrair desses versos é que o compromisso, ele é uma decisão diária. Todos os dias, até quando Cristo volte, eu preciso ter esse compromisso e preciso desenvolver para que, quando chegar a hora, eu possa ter esse compromisso com o meu cônjuge. E esse compromisso, ele não é estabelecido no momento da cerimônia, mas ele precisa ser renovado diariamente pelas escolhas e pelas atitudes que eu vou ter. Cada dia vai trazer novas situações, circunstâncias, desafios e oportunidades de demonstrar fidelidade e dedicação. O casamento, ele é construído de forma contínua. Não é algo estático, mas é algo que dinâmico, ele está em movimento. O casal, ele precisa todos os dias decidir investir na relação, priorizando o outro e mantendo viva a aliança que eles firmaram aos pés de Cristo. Percebo que quando essa mentalidade ela é adotada, o casamento ele se torna muito mais forte e consistente. O compromisso, ele deixa de ser apenas uma promessa do passado, que eu fiz lá no meu casamento, que você já tenha feito, que um dia eu farei lá na cerimônia de casamento, para que possa ser uma realidade vivida em todos os dias do presente. Bem? Então, vamos para a nossa quinta pergunta. Pelo horário, eu creio que, não sei se a tia Cleoma concorda, só fazer uma breve pausa, de nós continuarmos já no próximo estudo. Lucas, pode continuar no 5, aí no outro estudo faz mais 5. Melhor. Tudo bem, então. Então, vamos aqui para o nosso quinto tema. Quinta pergunta, diz assim: como a oração e a comunhão com Deus influenciam na preparação para o casamento? Como é que esse processo, essa união, ela, a oração, a comunhão com Deus, ela vai, quais são as influências disso para o casamento? Vamos lá para Tiago, capítulo 1, verso 5. Puderem abrir a Bíblia lá em Tiago, capítulo 1, verso 5. Só um minutinho. Tiago, capítulo 1, verso 5. Tiago, capítulo 1, verso 5. Só um minutinho. Tiago, capítulo 1, verso 5. Diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, Tiago, capítulo 1, verso 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberdade, sem acepção, e lhe será concedida. Tiago, capítulo 1, verso 5. Agora vamos lá para Filipenses, capítulo 4, um verso que até usamos aqui. Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Versos 6 a 7.
Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Filipenses capítulo 4, versos 6 a 7. Diz assim: por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração e a súplica com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes, os vossos corações e as vossas mentes através de Jesus Cristo. Amém? Vamos para o nosso último verso, Provérbios, lá no livro de Provérbios, capítulo 16. Livro de Provérbios, capítulo 16, verso 3. E as tuas obras ao Senhor, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Percebam que a oração e a comunhão com Deus, elas são indispensáveis na preparação para o casamento. Por que motivo? Ela vai nos ajudar, ela vai nos auxiliar com que as nossas escolhas, as nossas direções que nos levarão ao nosso futuro cônjuge, ela vai ajudar a alinhar o coração e as intenções e a vontade de quem? A pessoa de Cristo. Então percebam que através da oração, o que isso me permitirá a desenvolver? A sabedoria para construir um relacionamento que vai ser baseado unicamente pelos méritos de Cristo. Perfeito? Então, a dependência, quando eu oro e eu tenho comunhão com Deus, eu me predisponho a ser dependente de Deus. E isso me leva a ter bases seguras para as decisões que eu vou ter. Então, a escolha dos cônjuges é uma das maiores escolhas da vida. E isso eu não posso fazer sem a devida direcionamento divino. Percebam que a tendência natural do ser humano é tomar decisões com base na emoção, aparência, afinidade momentânea. No entanto, essas decisões elas se mostram completamente limitadas e podem, assim, inevitavelmente levar a decisões e escolhas equivocadas. Só que quando eu dependo de Deus, o processo se torna muito mais seguro, pois ele vai ver além do que eu, com os olhos humanos, posso ver. E essa dependência, ela se manifesta de que forma? Na oração, na busca por orientação do Espírito e na disposição para esperar o tempo certo. E isso é o mais difícil. Porque não só no assunto de casamento, mas nos demais assuntos, nós vivemos em um tempo em que desejamos que Deus nos sirva como nós nos servimos, ou aqueles que servem, melhor dizendo, em fast foods. Você faz o pedido e alguns segundos depois, alguns minutos depois, você já recebe. E o trato espiritual, o relacionamento com Deus não se dá dessa forma. Então, nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. E confiar em Deus vai nos proteger do quê? Dos erros. E vai nos direcionar a escolhas que estejam muito mais alinhadas, que estejam totalmente alinhadas, melhor dizendo, à sua vontade. Então, percebam que a palavra de Deus, ela também vai ser um guia para as escolhas e as decisões que eu vou tomar. Perfeito? Então, percebam que o texto que nós lemos lá em Filipenses capítulo 4, verso 7, diz que Deus ele guarda o nosso coração. E essa paz ela está relacionada diretamente à confiança que eu vou ter nele.
E essa verdadeira segurança no casamento, ela não vem na ausência de problemas, mas na presença de princípios firmes para enfrentar qualquer que seja a dificuldade. E nós já vimos anteriormente que esse compromisso, ela cria condições favoráveis, um ambiente favorável para que o relacionamento possa florescer, porque ela vai nos proteger de decisões impulsivas, fortalece a confiança mútua, é essencial para a construção da vida 2. Então, por fim, Tiago capítulo 1, verso 5, nós temos que Deus, ele nos falhou a palavra agora, mas nos predispõe, nos incentiva a buscar uma sabedoria que só pode ser encontrada unicamente na pessoa dele. E sem essa direção divina, sabedoria divina, decisões, elas inevitavelmente podem ser tomadas de forma precipitada, e o relacionamento que é construído, fruto de decisões precipitadas, pode ter consequências sérias, tanto nessa vida quanto na por vir. E a dependência em Deus, ela cria uma condição de tomarmos escolhas com mais convicção, certeza de que Deus está à frente, guiando. Amém? Por fim, Provérbios, capítulo 16, verso 3, mostra que nós precisamos confiar. Verso 3, as nossas obras ao Senhor e os teus pensamentos serão estabelecidos. Mas que pensamentos que serão estabelecidos? Pensamentos que estão alinhados à vontade e aos sonhos que Deus tem para mim e para você. Então, quando a oração, a prática da oração e da comunhão a Deus, ela nos habilita a sermos sábios, segundo a palavra, a sermos sábios, a termos sabedoria para tomar decisões que como nós já vimos, tem influências na vida presente e na vida futura. Bem? Então, queridos, este foi os assuntos, os temas, os princípios que nós conseguimos extrair dessas 5 perguntas que estimularam esse nosso estudo. Então, agradeço mais uma vez a Deus a oportunidade de compartilhar esse assunto, mesmo sendo imperfeito, extremamente carente da graça de Deus, poder compartilhar com os irmãos essas verdades bíblicas e que Deus possa habilitá-los conforme a sua graça, conforme a sua vontade, aqueles que ainda estão se preparando, assim como eu, a tomar decisões sábias perante a graça de Deus, para que, assim como nessa ilustração, a pessoa com a qual Deus lhe orientar, lhe der sabedoria para tomar decisão e dividir a sua vida com ela, possa estar frente a frente todos os dias à cruz de Cristo. Que a aliança que vocês, porventura, que nós venhamos a formar, sendo essa a vontade de Deus, possa ser uma aliança que venha manifestar o amor de Cristo por nós, um amor que é puro, um amor que é sacrificial. Amém? Então, vamos orar? Queridos irmãos, reverentemente nos prostrarmos e orarmos ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade concedida, todos os amigos e irmãos que se fizeram presentes aqui, Senhor, aqueles que irão, porventura, em algum momento, assistir esse estudo, que essas bênçãos que o Senhor compartilhou comigo, ao prepará-lo, possam ser difundidas a todos, Senhor, que todos possam ter o privilégio que é se preparar conforme a Tua vontade, conforme os princípios e orientações que o Senhor desejou, para que venhamos a estabelecer uma instituição que é santa, sagrada, e nós devemos nos preparar ao tudo, Senhor. Habilita-nos a essa missão, a esse chamado, se essa for a Tua vontade, Senhor. Cuida de nós,
nos despede em paz e segurança, Senhor. Logo mais estaremos iniciando uma nova semana, que pela tua honra, pela tua graça, possamos ter uma semana abençoada, repleta de vitórias espirituais pela tua graça, Senhor. Cuida de nós, nos despede em paz e segurança. Mais uma vez te peço isso, Senhor, unicamente pelos méritos do teu Filho amado Jesus. Amém.